Você acha que o dilúvio de Noé foi só sobre água? Pense de novo. O que aconteceu depois que as águas baixaram é a parte mais assustadora da história. A Terra se tornou um vasto cemitério e o próprio planeta foi transformado numa arma. Uma arma que, segundo este texto, será usada na destruição final. Depois do dilúvio, as águas subiram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Pareceu muitas vezes à família que estava dentro da arca, que deveriam perecer, tendo sido seu barco durante 5 longos meses arremessado de um lado para outro, aparentemente por conta do vento e das ondas. Foi uma prova severa, mas a fé de Noé não vacilou, pois tinha certeza de que a mão divina estava ao leme. Começando a baixar as águas, o Senhor fez com que a arca flutuasse para um lugar protegido por um grupo de montanhas, que por seu poder haviam sido preservadas. Essas montanhas estavam a pouca distância uma das outras, e a arca moveu-se em direção àquele abrigo calmo, e não mais foi levada sobre o ilimitado oceano. Isto deu grande alívio aos viajantes cansados e arremessados pela tempestade. Noé e sua família ansiosamente esperaram o recuo das águas, pois almejavam sair de novo à terra. 40 dias depois que os altos das montanhas se tornaram visíveis, enviaram um corvo, ave de fino olfato, para revelar se a terra se tornara enxuta. Esta ave, nada encontrando senão água, continuou a voar da arca para fora e de fora para a arca. 7 dias mais tarde, uma pomba foi enviada, a qual, não encontrando onde pousar, voltou à arca. Noé esperou mais 7 dias, e de novo enviou a pomba. Quando ela voltou à tarde com uma folha de oliveira no bico, houve grande regozijo. Depois, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ainda ele esperou pacientemente dentro da arca. Havendo entrado por ordem de Deus, esperou instruções especiais para retirar-se. Finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e tomarem consigo todos os seres vivos. Na alegria de seu livramento, Noé não se esqueceu daquele por cujo gracioso cuidado haviam sido preservados. Seu primeiro ato ao deixar a arca foi construir um altar e oferecer de toda a espécie de animal e ave limpa um sacrifício, manifestando assim sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Esta oferta foi agradável ao Senhor e uma bênção resultou não somente ao patriarca e sua família, mas a todos os que vivessem sobre a terra. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Aqui havia uma lição a todas as gerações que se sucedessem. Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar casa para si, construiu um altar a Deus. Seu suprimento de gado era pequeno e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor, em reconhecimento de que tudo era dele. De modo semelhante, deve ser o nosso primeiro cuidado render nossas ofertas voluntárias a Deus. Toda a manifestação de sua misericórdia e amor para conosco deve ser gratamente reconhecida, tanto por atos de devoção como por meio de dádivas à sua causa. Para que não acontecesse que a acumulação de nuvens e queda da chuva enchessem os homens de um terror constante, proveniente do medo de um outro dilúvio, o Senhor animou a família de Noé com uma promessa: eu convosco estabeleço o meu concerto. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E eu o verei.
para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente. Quão grande é a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os homens. O Senhor declara que, ao olhar ele o arco, lembrar-se-á de seu concerto. Isto não implica que houvesse de esquecer-se. Ele, porém, fala-nos em nossa linguagem para que melhor o possamos compreender. Era o propósito de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem a significação do arco glorioso que abrange os céus, repetissem seus pais a história do dilúvio, e lhes dissessem que o Altíssimo distendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma segurança de que as águas nunca mais inundariam-a assim. De geração a geração, testificaria do amor divino para com o homem e fortaleceria sua confiança em Deus. No céu, uma semelhança de arco-íris rodeia o trono e estende-se como uma abóbada por sobre a cabeça de Cristo. Diz o profeta: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor do trono. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. O escritor do Apocalipse declara: eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador, intercedendo junto ao Pai em seu favor, aponta para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono, e acima de sua cabeça, como sinal da misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Com a certeza dada a Noé com relação ao dilúvio, o próprio Deus ligou uma das mais preciosas promessas de sua graça, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o concerto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ao olhar Noé para as poderosas feras rapinantes que saíram com ele da arca, temeu que sua família, contando apenas 8 pessoas, fosse destruída por elas. Mas o Senhor enviou um anjo a seu servo com a mensagem asseguradora: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Antes deste tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-lhes comer a carne dos animais limpos que haviam sido preservados na arca. Terra. A superfície toda da terra ficou transformada com o dilúvio. Uma terceira maldição terrível repousou sobre ela em consequência do pecado. Começando a água a baixar, as colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, ameaçador. Todos os lugares